Sucote, as nuvens de glória e as 4 espécies. Sucote, festa de 7 dias que se inicia no dia 15 do 7º mês judaico de Tishri. Celebra a proteção que Deus ofereceu ao povo judeu durante sua jornada de 40 anos a caminho da terra prometida. Em nossas orações, nós proferimos a Sucote como Zman Simhateinu, época do nosso júbilo, porque o tema da festa é o amor divino por nós e a sua preocupação com o nosso bem-estar. O nome dessa festividade, Sucote, literalmente significa cabanas. Alguns comentaristas explicam que na Torá nos ordena habitar na Sucote durante a festividade para relembrar as tendas nas quais o povo judeu habitou durante os longos 40 anos em que viveram e caminharam pelo deserto, e que lhes serviram de abrigo e de proteção. Outros afirmam que as cabanas nas quais habitamos durante as festas de Sucote simbolizam as milagrosas Ananei Hakavot, as nuvens de glória, que conduziram e abrigaram e protegeram os filhos de Israel durante todos aqueles anos. Quer o nome Sucote se refira às tendas, quer às nuvens de glória, ou ambas, trata-se de uma festa que recorda a proteção e o abrigo provido por Deus ao povo judeu no deserto de Sinai. Gaon de Vilna pergunta: se o tema de Sucote é a celebração da proteção de Deus aos judeus após o êxodo do Egito, por que razão essa festa cai no mês de Tishri e não em Nissan, mês em que celebramos o nosso Pêssego? Ele então responde que Sucote se comemora as nuvens de glória, que é uma visão aceita também por Rashi em seu comentário do Rumash. A data 15 de Tishri é para o início da festividade, está corretíssimo. Ainda que as nuvens da glória tenham acompanhado o povo judeu na saída do Egito, elas desapareceram após o pecado do bezerro de ouro. Somente quando Deus concordou novamente em residir no meio do povo judeu é que se iniciou o trabalho da construção do Mishkan, o tabernáculo. Então, as nuvens de proteção voltaram. A cronologia dos eventos é a seguinte: em Yom Kippur, dia 10 de Tishri, Deus perdoou os nossos pecados pelo pecado do bezerro de ouro e concordou em voltar sua presença ao nosso meio no deserto. Naquele mesmo dia, Moshe desce do Monte Sinai, trazendo as segundas tábuas da lei, e informou ao povo sobre a ordem de construir o Mishkan. No dia seguinte, que é dia 11 de Tishri, Moshe ordenou ao povo judeu que trouxessem os materiais para a construção do tabernáculo. E eles fizeram durante os 2 dias seguintes, conforme consta em Êxodo 36:3. No dia 14 de Tishri, Moshe disse ao povo que não mais trouxesse o material para a construção do Mishkan. E finalmente, no dia 15 de Tishri, começaram a construir o tabernáculo. Foi então que as nuvens de glória retornaram. Como Sucote também celebra as nuvens de glória, que abrigaram o nosso povo no deserto de Sinai, faz todo sentido que esta festa se inicie no dia 15 de Tishri, data em que esse abrigo divino, sobrenatural, voltou a proteger o povo judeu, permanecendo com eles durante a sua longa jornada pelo deserto. As 4 espécies. Arba'at Haminim. Os 2 mandamentos principais da festa de Sucote são o de habitar na Sucá e de segurar as 4 espécies. O Midrash encontra muitos simbolismos no mandamento das 4 espécies. Um deles é o seguinte: o etrog e a cidra amarela, ou citrus, se parece com o coração. O lulav, a folha de palmeira, com a coluna vertebral. O radaz, que é a murta, se parece com os olhos. E o aravá, o ramo do salgueiro, se parece com os lábios. Ao utilizar as 4 espécies em conjunto, simbolizando a necessidade de que temos de fazer o bom uso das nossas faculdades e dos nossos serviços a Deus. O lulav. O Midrash, ao comparar o lulav com a coluna vertebral, devido ao seu comprimento, seu formato, nos chama a atenção o fato de que a bênção que nós recitamos ao cumprir o mandamento das 4 espécies apenas menciona o lulav, não mencionando nenhuma das outras 3 espécies nesta bênção. Isso indica que, de certa forma,
o lulav é a espécie destacada. O lulav lembra a coluna vertebral, tão importante para o corpo humano, já que sem ele o cérebro do corpo não poderia se comunicar. A coluna é o caminho para os impulsos do corpo ao cérebro e vice-versa. Junto com o cérebro, a coluna vertebral controla as funções do corpo humano, inclusive o movimento do comportamento. O lulav nos transmite várias lições. Uma delas é a importância de um relacionamento saudável entre o cérebro e o restante do corpo. Nossos sábios ensinam que se o ser humano desejar ser justo, íntegro, viver uma vida com moralidade de propósito, sua mente deve comandar o seu corpo. A racionalidade deve prevalecer sobre os nossos instintos, os nossos impulsos. A sabedoria deve ditar o nosso comportamento. Radás. As folhas do radás, a murta, se parece com o olho humano. Essa espécie nos ensina o quão importante é ver os outros com um olhar bondoso e generoso. As obras sagradas do judaísmo usam o olho como uma metáfora para nos descrever as percepções humanas, sentimentos e os desejos em relação às demais pessoas. Por exemplo, o Ain Hará, o olho mau, é um famoso conceito que denota inveja, ciúme. E como nos ensina o Talmud, é um fenômeno real, é um veículo de poder espiritual que pode afetar a vida de outras pessoas. Por outro lado, ter um olhar bondoso e generoso significa desejar o bem aos demais e julgá-los sempre favoravelmente. Muitas pessoas de boa índole podem ser dominadas por um sentimento de ciúmes, de inveja, de ressentimento, de mágoa. O Ain Hará, infelizmente, é um fenômeno comum entre os seres humanos. Além do mais, temos a tendência de julgar erroneamente aqueles de quem não gostamos ou não nos simpatizamos. É comum não oferecermos aos outros o benefício da dúvida. Quem não combate a inveja e o ciúme é rápido em julgar os demais e deve ter em mente que a energia espiritual negativa se volta contra quem a carrega. O Talmud ensina que os céus julgam as pessoas da mesma forma como esta pessoa julga os demais. Quem julga os outros favoravelmente é julgado também favoravelmente pelos céus. E o oposto também é verdadeiro. Desta forma, Baal Shem Tov ensina que um suspiro emitido em virtude da dor de outro rompe todas as barreiras impenetráveis dos acusadores celestiais. E quando a pessoa se alegra com o júbilo de seu amigo e o abençoa, ela é tão querida a Deus e por ele aceita como se as preces de Rabi Ishmael, o sumo sacerdote, no Santo dos Santos. Em outras palavras, o Altíssimo está mais aberto às preces daqueles que sentem a dor das outras pessoas e se alegra com a felicidade e o sucesso delas. Aravá. As folhas alongadas da aravá se parecem com os lábios. Os ramos do salgueiro nos transmitem um dos mais sábios ensinamentos do mais sábio dentre os homens, o rei Shilomo, que escreveu um de seus provérbios: a vida e a morte estão sob o poder da língua. Nossos sábios ensinam que uma das razões para a Torá usar a metáfora da fala para descrever a criação divina do universo é mostrar que as palavras podem construir mundos. No entanto, podem também as destruir. Uma ou outra palavra errada, mesmo se dita por vezes de forma descuidada, pode destruir um casamento, uma antiga amizade, um bom nome de uma pessoa e a reputação e a solidez de uma empresa. As palavras maldosas já destruíram muitas esperanças, sonhos e vidas. Ensina o Talmud que não há pecado maior do que a da Lashon Hará, a má língua. Aos olhos da Torá, assassinar um caráter ou assassinar uma pessoa são atos que guardam incrível semelhança. Por outro lado, palavras que expressam sabedoria e bondade têm poder de erguer vidas e mundos, criando novas realidades. Uma palavra animadora pode curar um coração ferido, pode restaurar uma alma desprovida de esperança, pode destilar fé e coragem, pode levar uma pessoa a seguir os seus sonhos, a realizar grandes feitos e pode restaurar relacionamentos rompidos e construir novos. Não se surpreende o fato de que alguns dos principais mandamentos do judaísmo seja cumprido com palavras. Exemplo, a leitura da Torá,
o estudo da Torá, a recitação das orações, das bênçãos, para citar alguns desses exemplos. A Aravá nos ensina que devemos escolher com muito cuidado as palavras. A pena é de fato muito mais potente do que a espada. No Pirkei Avot, cujas palavras deveriam ser gravadas no coração e na mente de todo judeu, ecoa o ensinamento atemporal. Rabi Yohanan ben Zakkai disse aos seus alunos: procurem saber qual o melhor traço de caráter que a pessoa deve possuir. Respondeu Rabi Eliezer: um olhar bondoso. Disse Rabi Shoshua: ser um bom amigo. Disse Rabi Yossi: ser um bom vizinho. Disse Rabi Shimon: ser alguém que se preocupa com o resultado de suas ações. Disse Rabi Elazar: ter um bom coração. Rabi Yohanan ben Zakkai lhes respondeu: prefiro as palavras de Elazar, filho de Arah, às vossas, pois as suas palavras incluem todas as vossas. E esta é a poderosa mensagem de Sukkot para esse ano. Das características que trazemos do nosso caráter, das 4 espécies, e da proteção divina e da provisão de Deus em nos sustentar e nos proteger, como as nuvens que protegeram os nossos pais do frio e do calor, e como as cabanas e as tendas em que habitaram aos longos 40 anos pelo deserto. E desta forma, os bons decretos de Deus a você e toda a sua família sejam emitidos na festa que aumenta o nosso júbilo, a nossa alegria para importantes decretos para o próximo ano. Venha você e toda a sua família participar desse importante mandamento. Hag Sameach!